Vamos dar início à nossa aula número 5 sobre o texto teatral. Eu sou o professor Marcos Rafael e vou orientá-los em mais essa caminhada pelo mundo das letras. Há mundo porque há linguagem. É inconcebível pensarmos um mundo fora da linguagem. É a linguagem que proporciona, permite e possibilita a existência das coisas. Transformar esta capacidade criadora que a linguagem permite ao ser humano em texto é que faz o teatro. Então, nós temos que linguagem é representação. Representar o mundo no papel é transformar a coisa, digamos, mais não real em real, porque o texto é a concretude da linguagem, é a concretude da língua. A língua, então, é que faz com que o mundo exista. Transportar isto para o papel é tornar a linguagem mais real, mais, digamos assim, palpável. Reitero que só há mundo porque há linguagem. Transportada essa capacidade criadora da linguagem para o papel, uma das acepções que nós temos é o texto teatral, é o próprio teatro em si, não é? O teatro, então, é uma casa de espetáculos. O teatro é onde se representa o texto teatral. Este texto teatral é uma volta à própria representação da linguagem. Representação enquanto sentido, enquanto significado, enquanto dizer algo. Dos tipos de teatro mais específicos que nós temos é o próprio drama, que é o texto para ser representado antes mesmo da representação. É a dimensão textual do teatro. Então, o texto teatral é o drama, feito em texto, transformado em texto. Certo? Ok? Então, o texto representado é a elocução do texto impresso, ou seja, é o dizer, é o representar aquilo em concreto expresso no papel. Se, como vimos então, a literatura se concebe como uma série de documentos escritos, o texto é o texto impresso que importa ao crítico literário. Contrariamente, o texto representado importa ao crítico teatral. São momentos, dimensões diversas. Uma coisa é o texto escrito, outra coisa é o texto representado. Nós não podemos confundir essas duas dimensões. Uma das características do texto teatral é que o texto é a arte do diálogo. É uma narrativa dialogada que guarda um conflito que se manifesta num enredo. Ora, então nós temos que o texto teatral é um diálogo entre as personagens que compõem o texto, que compõem a história do texto, que é o enredo. É este enredo que vai dar a dimensão do texto teatral enquanto representação. Esse texto teatral ele é tecnicamente conhecido como o script, que a gente ouve muito falar, principalmente em novela, a gente ouve muito falar em script. Então, o script, o texto teatral, ele contém necessariamente um nível fabular, que é onde se manifestam as ações ou o enredo, ou seja, a história em si, não é? O nível atorial, que são as personagens que compõem o texto, que compõem o teatro, o drama, né? O nível descritivo, que é o cenário, e o nível reflexivo, que são as reflexões. Então, eu tenho um nível fabular, que é a fábula, a história em si, o nível atorial, que são as personagens que atuam dentro desta trama, o nível descritivo, onde se descreve todo o cenário por onde se passa, onde se dá essa ação, e o nível reflexivo, que são as reflexões que se espera tenham aqueles que assistem a uma peça teatral. Dentro desse enfoque do script, nós temos que personagens e enredo permanecem inalterados. O restante é efêmero. Qualquer peça teatral, qualquer texto teatral, seja de que época for, que nós possamos redimensionar ou reenquadrar nesta realidade, nesta atualidade nossa, as personagens e o enredo não podem ou não deverão ou não serão alterados. Alterando-se as personagens e alterando-se o enredo, perde-se o drama, perde-se o texto teatral. Como exemplo, nós podemos citar aquela novela que está, inclusive, reprisando, O Cravo e a Rosa.
O Cravo e a Rosa nada mais é do que uma releitura do The Taming of the Shrew, de Shakespeare, né? A Megera Domada, apenas reenquadrada no na nossa realidade. O enredo, então, né, um pouco explicando cada um, o enredo ele possui partes, digamos assim, que é a exposição, que é a apresentação das personagens e a sua problemática, o espaço, o tempo e os antecedentes históricos. Esse primeiro momento do enredo é onde você apresenta as personagens e o problema. Ou seja, esse problema é sempre um conflito. Sempre haverá um conflito, seja de classes, sejam de sociais, amorosas, financeiras, enfim, sempre será um conflito dentro de uma sociedade. O conflito em si, que é o rompimento do equilíbrio inicial, a peça, via de regra, inicia-se dentro de uma normalidade, dentro de um equilíbrio e necessariamente deve haver um conflito. Esse conflito se desenvolve, que são as forças contrárias que agem para resolver, ou pelo menos no afã de resolver esse conflito, e o clímax, que é o momento decisivo de maior impacto, também conhecido como turning point. É onde há o ápice do problema, que a história começa a declinar. Declinar não no sentido de piorar, não é? De ruim, mas sim no sentido de terminar a história, de resolver-se a drama, o problema. Okay? É o turning point, é onde dá uma reviravolta, uma virada total na história. Também, o enredo também pode ser dividido em atos, que é em 3 atos, né? O primeiro ato, que é onde surge o conflito, o segundo ato é a luta, ou desenvolvimento, e o terceiro ato, o desfecho, ou o turning point. O teatro também pode ser classificado em teatro psicológico, teatro político e o teatro religioso. No teatro político é onde há uma relação opositiva dos homens entre si. Como eu disse, sempre haverá um conflito a ser resolvido. Sempre, sempre. Esse conflito, então, se é entre os homens, de homem, no mesmo nível de homem para homem, é um texto psicológico, porque trata das relações interpessoais, né? Dos homens com o Estado, é o teatro político. E dos homens com a divindade, com os deuses, seria o teatro religioso. Esse é um panorama mais genérico da aula número 5, que é o texto teatral, e eu espero contar com vocês no decorrer das aulas, lá no fórum, na participação de vocês. Muito obrigado.